Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Batista. Eu estou aqui hoje para iniciar uma nova aula e vamos falar a respeito da MP 905, o que está valendo, né, pessoal? Mas antes da gente iniciar a nossa aula, eu queria pedir a vocês que dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal e ativassem o sininho para vocês serem sempre notificados quando a gente colocar aqui conteúdo para todos vocês, tá bom, gente? Então, a MP 905, ela entrou em vigor agora em novembro e a gente precisa saber o que é que está valendo, né? O que é que já está valendo. Eu quero falar primeiro para vocês a respeito do artigo 12 da MP. O que é que ele determina? O armazenamento eletrônico de dados, né? Dos documentos relativos aos deveres e às obrigações trabalhistas. Então, vejam bem. A lei é a 13.874, ela já citava essa autorização, tá? Então, Silvia, o que é que mudou nesse momento? O que mudou foi que a MP, ela traz isso para dentro da CLT, para dentro da consolidação das leis trabalhistas. Então, a partir de agora, de novembro, fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de quaisquer documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas, tá? Incluídos aqueles relativos às normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, vocês vejam que aí entra essa parte também de SST, tá? Precisamos ficar atentos em se tratando dessa documentação, e eu acho que isso veio até a facilitar um pouco para a gente não estar empilhado de papel e documento dentro do nosso escritório, né? Mas aí tem mais uma coisinha. No parágrafo 4º, tá? A MP diz o quê? Que os documentos sujeitos à inspeção do trabalho poderão ser apresentados nos locais de trabalho ou alternativamente em meio eletrônico, né? Ou ainda em meio físico, em dia e hora previamente estabelecido ao auditor fiscal do trabalho. Então, gente, facilitou nessa parte de que você pode, né, fazer o uso do armazenamento eletrônico, tá? Uma outra situação que eu quero trazer para vocês é que a MP 905, ela alterou o artigo 67, tá? O que é que ele dizia? Eu vou colocar aqui um antes e depois para vocês verificarem, mas o que é que ele dizia, o artigo 67 determinava antes, né, da MP? Que será assegurado a todo empregado descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. E aí, gente, a MP trouxe uma nova redação. O que é que ela determina agora? Ela diz que é assegurado a todo empregado um repouso semanal de 24 horas, preferencialmente ao domingo. Então, é uma redação nova, modificou a redação antiga, que ela trazia aquela obrigação, né, de dar a folga, de que era determinante coincidir com o domingo, e agora ele diz que é preferencialmente ao domingo. Então, eu posso dar essa DSR em qualquer dia da semana, tá? E lá no parágrafo único, o que é que ele diz? Que nos serviços que exijam trabalhos aos domingos, exceto os elencos teatrais, será estabelecida uma escala de revezamento mensalmente organizada e constando o quadro sujeito à fiscalização. Então, nós precisamos até ficar atentos nesse controle dessa folga, né, gente? Mas aí, o que é que diz o artigo 68, complementando o 67? Fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados. Então, isso aí trouxe uma nova visão, né, para a gente em se tratando do trabalho aos domingos, tá? E ele determina no seu parágrafo 1º que o repouso semanal remunerado, ele vai ter que coincidir com o domingo, no mínimo uma vez a cada 4 semanas. Isso para comércio e serviço, tá, gente? Porque para a indústria, ele vai ter que coincidir uma vez no período de 7 semanas.
Então, nós precisamos ter esse controle hoje, porque ficou mais aberto, né, o uso dessa folga, né, da DSR. Porém, lá no parágrafo 2º, a MP diz que a gente tem que ter observância com a legislação local. Então, eu entendo que vocês precisam ver como isso é tratado na convenção coletiva, né, da cidade que vocês estejam, tá? Para que não entre em conflito com a convenção. E lá no artigo 70, o que é que ele diz, a MP? A MP diz o seguinte, que o trabalho do domingo, ele vai ser remunerado em dobro, tá? Mas isso só vai ocorrer se o empregador não disponibilizar uma folga compensatória ao empregado. Então, deu folga, não paga dobrado, tá? E a folga compensatória para o trabalho aos domingos corresponderá ao repouso semanal remunerado. Então, vocês vejam que agora ficou muito mais fácil, ficou facilitado o uso do trabalho ao domingo e feriado, tá, gente? Uma coisa também que houve uma modificação e que já está valendo a partir de novembro de 2019 é a revogação do parágrafo 1º do artigo 628, né, que dizia o quê? O artigo 628, ele dizia que nós ficaríamos, nós não, né, as empresas, ficam as empresas obrigadas a possuir um livro chamado Livro de Inspeção do Trabalho, tá? Então, nós éramos obrigados a utilizar esse livro. Se você hoje, em novembro, a partir de novembro, sofreu algum tipo de fiscalização trabalhista, você está livre do uso desse livro. Esse parágrafo, ele foi revogado, tornando sem uso essa obrigatoriedade, tá? Uma outra coisa que também chamou a atenção essa semana, que as pessoas me perguntaram muito, né, era em relação ao funcionário, o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Esse trajeto foi revogado o artigo 19, que determinava, né, da Lei 8.213, a linha D do inciso 4º, que dizia o que é que esse inciso 4º determinava. Que esse trajeto de casa para o trabalho era considerado como acidente de trabalho qualquer ocorrência, né, que ocorresse nesse intervalo. Então, como ele foi revogado, então, sendo assim, fica desnecessário para nós agora a emissão do CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, o recolhimento do FGTS no período em que esse funcionário ficar afastado, e também uma coisa que ficou um pouco negativa no meu entendimento, o funcionário, ele perde a estabilidade quando ele retorna ao trabalho. Então, essa foi uma das mudanças que mais chamou a atenção da MP 905. Tá bom, gente? Bom, nesse momento, o meu muito obrigado por vocês assistirem a nossa aula. O meu Instagram fica à disposição de vocês, tá? E eu espero que a gente se encontre em breve na próxima aula. Bye, até a próxima.